digo uma outra coisa. Quando uma pessoa tem o seu credit score, quer dizer, a sua medição ruim, algum nível, sei lá, passou da metade para baixo, o mercado enxerga que ela não está muito boa de crédito na praça. É possível melhorar isso? Existem estratégias para melhorar isso? Então, essa daí é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? O pessoal pergunta muito para mim, nossa, como eu faço para melhorar o meu score? Honestamente falando, por exemplo, a principal empresa, né, que né, tem esse nível de risco, por exemplo, sei lá, o Serasa, eles não falam, tipo assim, a métrica é essa, pá, faz dessa forma que vai melhorar. Não é tão claro. Não é claro essa forma. É assim, o que eles dizem, né, em palestras, a gente já participou de produtos que eles até oferecem e tal, que eles têm uma métrica que pega a partir de, sei lá, 15 anos. Então é um histórico muito longo, né, que eles pegam de análise. Então é como se fosse um raio-x da data de hoje até, sei lá, 15 anos para trás. Passou um dia, aí 15 anos atrás passou um dia também, você tinha, por exemplo, sei lá, liquidado... Tem que se comportar bem por muito tempo. Por muito tempo. Então tem isso também. Eu particularmente acredito que não seja tão longo. Eu acredito que o prazo assim, que eles pegam assim, seria mais de 5 anos. Que é a questão, assim, por exemplo, de protesto. Né? Existe a questão que o pessoal às vezes fala assim, esse protesto caducou. Não é que caducou, é que não pode mais aparecer na consulta que a pessoa tem um protesto. Mas a dívida está lá. Mas a dívida está lá. Então, assim, por isso que eu acredito que essa métrica seja um pouco menor, essa quantidade de tempo. Mas é uma métrica, assim, que passa um período longo, digamos assim, de estudo, de comportamento dessa empresa ou da pessoa. Emily, você não é da área da financeira, assim, dos bancos, mas assim, o Banco Central tem uma métrica. Classifica as pessoas em várias caixinhas. Essa empresa que vende serviço de proteção ao crédito tem outra métrica. Sim. Aí vai lá nos SPC da vida, tem outra métrica. E o engraçado é que o analista acaba tendo que ver todas elas, né? Sim. Porque você pode estar bem numa métrica que é mais de mercado e mal numa métrica que é de banco, né? Que é de instituição financeira. Sim. E a cooperativa, ela pode receber o cooperado e explicar isso para ele. Olha, esse hábito seu, esse comportamento seu, apesar de você estar até em dia com a cooperativa, mas tem coisas que você está fazendo fora da cooperativa que não estão deixando melhorar a sua posição no ranking. Sim. Tem uma métrica assim muito clara, na verdade, que já foi passada pra gente, que é até uma dica às vezes, né? Querendo ou não acontece, por exemplo, quando a pessoa vai no feirão de carro. Eu quero comprar um carro, fui lá no feirão. Chegou lá e falou assim, achei esse Celtinha aqui, tá bonitinho e tal. Consulta aí pra ver se eu tenho um cadastro pra fazer. Quando o vendedor ele vai fazer essa consulta, muitas das vezes ele joga no sistema, o sistema faz uma consulta, sei lá, em 15 bancos, 40 bancos diferentes, pra ver se algum deles tem. O sistema acaba entendendo que, como está tendo muita consulta nesse CPF por várias instituições financeiras diferentes, pode ser que essa pessoa tenha uma necessidade muito grande de crédito. Então pode ser que essa pessoa esteja com algum, por exemplo, problema financeiro. Um efeito colateral. É um efeito colateral, por exemplo, disso. Então, até isso tem. Então, às vezes, o score da pessoa acaba caindo, uma pontuação até grande de um dia para o outro. Assim. Uma estratégia ali errada. Exatamente. Isso acontece. Infelizmente acontece. Quer ver outra informação que eu tenho? E é uma coisa muito simples, especialmente para a pessoa física. A pessoa, imagina que vai pagar uma conta de água ou de luz. Se ela paga no vencimento ou um dia antes, as máquinas que fazem as pontuações levam em consideração que você está pagando antes. E se você paga com um dia de atraso, na verdade não ia mudar nada, né? O sistema entende que pontua negativamente. Sim. Então, um hábito muito simples, por exemplo, pagar contas com vencimento sempre 2, 3 dias antes do vencimento, contribui para melhorar a sua pontuação. E hábitos errados, de pegar o mesmo dinheiro que por preguiça, eu pago depois tudo na semana que vem, eu pago com multa, não tem problema. E não é problema nem de falta de dinheiro, às vezes é um problema de hábito, né? Sim. A pessoa paga atrasado. Só que para as máquinas, você é um elemento que paga suas contas fora do vencimento. E isso contribui para uma piora do rating. Sim.
Outra coisa interessante, nós temos muitas pessoas que são muito empreendedores, né? A gente está falando disso no bloco anterior, muito empreendedores. E são muito valentes, assim, tem uma predisposição de arriscar mais, de assumir mais compromisso, se endividar mais. E muitas vezes, não raros, se dão bem, conseguem pagar suas contas, trabalhar muito, superar as dificuldades e ter sucesso na vida. Nível de endividamento, os sistemas pegam o nível de endividamento? Pega. Ele pega. Mesmo se o cara está em dia com as parcelas? Mesmo assim. Existem consultas, por exemplo, que a gente consegue fazer através dos sistemas, né? Que a gente consegue, por exemplo, ver um raio-x do último mês dessa empresa em termos de mercado, de produtos que ela adquiriu no mercado. Por exemplo, essa empresa teve uma utilização maior, por exemplo, uma pessoa física, um cartão de crédito, ou adquiriu um empréstimo, um crédito pessoal. Então, até esse tipo de coisa também, endividamento, é levado em consideração. O que você tem que fazer ali é uma balança. Então, você tem, por exemplo, a empresa traz para você um faturamento. Estou faturando X mensal. Esse endividamento da pessoa está Y mensal. É meio que uma conta, tipo assim, eu estou gastando mais do que eu faturo, por exemplo. Então, tudo isso é levado em consideração também. O sistema, claro, já faz isso de maneira automática, mas também tem essa análise manual por parte da cooperativa. A gente faz muito isso. Sempre conversa com a cooperativa fala assim, eu tô com o meu faturamento faz pouco tempo e tal, o sistema às vezes dá um nível disso, mas a gente sempre tenta ali auxiliar o cooperado da melhor forma possível. Então fala assim, realmente, até questão de produtos, por exemplo, eu queria um cheque especial. Cheque especial é um negócio que eu tenho na minha conta. Mas acho que o cheque especial talvez não fosse tão interessante para você. Talvez, sei lá, um limite para desconto, antecipação de recebíveis talvez fosse melhor. A gente também tem esse papel, né? Mas essa questão, mas a questão das métricas existe. Isso aí existe. Tem uma... Você imagina alguém... Imagina assim, apenas dentro da sua empresa. Alguém que abre uma oficina mecânica, precisa comprar peças, fica muito entusiasmado porque os negócios estão indo bem e começa a ampliar suas compras e atender mais clientes e contratar mais funcionários e de repente é necessário talvez fazer uma análise que o caipira diria, será que não está dando passo maior que a perna? Né? Será que esse cara não está comprando muita peça e não deveria vir um pouquinho, essa pessoa não deveria com um pouquinho menos ansiedade nesse crescimento? Porque ela não tem capital para suportar isso. Né? Isso você vê também na tua empresa, que você precisa pôr um limite de compra para o indivíduo, segurar um pouco o entusiasmo dele? Não, a gente faz bastante isso, mas eu acho que, eu não sei como funciona em questão de instituição financeira, banco, mas eu acho que talvez a gente, por ser uma empresa privada, tenha mais flexibilidade para lidar com isso. Então, isso acontece muito, assim, né, de o cliente querer comprar mais do que o limite dele. E a gente sempre faz uma análise individualizada. Então, por exemplo, eu tô mudando minha oficina, tô expandindo minha oficina, eu quero comprar mais, preciso de mais mercadoria. Às vezes a gente pode diminuir o prazo, né, de pagamento. Então, antes o prazo era de mensal, vamos colocar. E aí, a partir disso, a gente diminui a cada 10 dias. Aí a gente consegue fazer uma análise mais de pertinho, né, para ver se o cliente está conseguindo manter esse nível de compra, se ele não está, né. Então tem tudo isso. Acho que a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade nessa questão por a gente conseguir decidir mais com esse contato próximo com o cliente. Eu não sei como que é aqui, se é mais flexível ou não.